Oi, pessoal, eu sou a Gabriela Pereira, sou psicóloga e eu tô aqui no Modo Vozes, o nosso quadro do YouTube e do Spotify da Viner, onde a gente faz entrevistas com os nossos convidados. No assunto de hoje, a gente vai falar sobre a pessoa do terapeuta e a construção e manutenção da relação terapêutica. Para falar sobre isso, ninguém mais, ninguém menos do que a Rafaela Friso e a Aline Christensen. A Rafa é psicóloga, supervisora em terapia de esquema, professora de pós-graduação e escritora. E a Aline, psicóloga, especialista em relação terapêutica, professora e pesquisadora. E juntas, a Rafa e a Aline construíram 2 capítulos no primeiro livro brasileiro de relação terapêutica dentro das TCCs. Então, gurias, se apresentem tudo com vocês e nos contem tudo que a gente precisa saber sobre a relação terapêutica. Olha, Responsabilidade, né? muito prazer, então, sou a Aline Christensen e eu, a Rafa, juntas, né, levantando essa bandeira da relação terapêutica, porque, curiosamente, mesmo com todos esses anos que a gente tem em pesquisa, em ciência, o tema da relação terapêutica, ele não teve nenhum periódico escrito em português, embora a aliança terapêutica seja o tema pesquisado no mundo, mais pesquisado de todos os temas em psicoterapias nos últimos 30 anos. Eu senti, né, há um tempo atrás, que aqui no Brasil, e em especial no mundo e nas terapias cognitivas, não tinha alguém que estava olhando para isso com a devida atenção. Então, a gente que resolveu escrever um livro, eu e meu marido, Christian Christensen, e a Rafa, porque também é muito estudiosa e interessada no tema, né? Junto comigo, a gente escreveu 2 capítulos juntas, em especial esses 2 capítulos que são os capítulos menina dos olhos, né, Rafa? Verdade. A pessoa do terapeuta e a construção e a manutenção, porque tem ainda um equívoco dentro das psicoterapias como um todo, de que relação terapêutica é o vínculo entre o terapeuta e o paciente como se fosse algo espontâneo, né? Que surgiu assim, de forma espontânea, genuína, e não que isso também não faça parte da relação terapêutica, mas é apenas um aspecto dentro de um modelo, né, de relação terapêutica, que é a relação real. Mas relação terapêutica se aprende. E a surpresa quando a gente começa a estudar RT é que é o principal fenômeno preditor de resultado de sucesso em psicoterapia em todo o mundo, independente se a gente está falando de TCC, de terapia do esquema, de psicanálise, de sistêmica. Né? Quando a gente fala em relação terapêutica, a gente fala em resultado de psicoterapia. Desde a escolha do terapeuta, por isso a pessoa do terapeuta também é importante, até a construção da aliança, dos objetivos da terapia, da compatibilidade da dupla, da manutenção, né, da relação, dos objetivos, das tarefas da terapia até a satisfação e a conclusão de um processo. Então, a gente diz que tudo que acontece dentro de um setting psicoterápico, e antes mesmo da construção desse setting, é da ordem do relacional. Então, eu acho que olhando para isso e tendo dimensão da magnitude do que significa relação terapêutica, a gente diria, jura que tu acha que é só um vínculo entre um profissional e seu paciente? Isso é subestimar, né, todos os fenômenos ali contidos, né, e a complexidade de poder aprender isso para se sentir seguro, confiante, competente para manejar esses fenômenos e poder construir uma relação, né, terapêutica e um processo terapêutico bem sucedido. É verdade. Bom, então eu sou a Rafaela e realmente, assim, a relação terapêutica é um assunto que eu gosto de estudar dentre vários, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de ler sobre várias coisas diferentes, não só da psicologia. E a relação terapêutica, ela tem ocupado esse lugar para mim, porque eu leio realmente, né, tudo que vem, assim, pela frente de diversas abordagens. E quanto eu mais leio sobre isso, mais estudo sobre isso e vejo na prática, faz sentido. Mesmo que às vezes a gente não compartilhe necessariamente os mesmos fundamentos filosóficos em todas as abordagens. Faz sentido porque todas as teorias colocam a relação terapêutica em um lugar muito importante, né? E eu acho que cada vez mais os terapeutas, não sei se tu tem essa percepção também, Aline, estão se dando conta de que, tá bem, eu preciso me aperfeiçoar, né, comprar esse bando de livro, né, porque psicólogo viciado em livro, viciado em curso, né, mas tem algo... não ler, né? É verdade. Mas eu percebo que, para além disso, as pessoas têm percebido, e eu percebo também, que só a habilidade técnica, ela não é suficiente. Ela é importante, claro que sim, a gente precisa estar identificado com a abordagem que a gente escolheu, mas ela não é suficiente. E por que alguns pacientes melhoram mais do que outros? Às vezes até pacientes com um nível de complexidade maior, né? E o que sempre me chamou a atenção foi como eu me sentia com cada paciente,
né? Era completamente diferente, não tinha a ver necessariamente com a patologia, ou às vezes nem tinha a ver com o grau de dificuldade, mas era realmente eu como me sentia enquanto pessoa, ser humano, na presença, né? E também sempre me questionei, por que alguns terapeutas são mais eficazes do que outros, não no sentido só de competência, que a gente aprende em cursos, nem nada disso, mas por que funcionava a terapia com algumas duplas e outras não, né? E no final, a gente ainda tá aquecendo, eu vou contar uma história pessoal do porquê que eu me apaixonei por relação terapêutica. Tá? Mas isso eu vou deixar mais pro final, pro pessoal ouvir até o final. Então, quando tiver faltando uns minutinhos, tu me conta, tá? Perfeito. Gurias, muito legal isso que vocês estão compartilhando. Inclusive, me fez lembrar de um professor meu da faculdade, até vou referenciar ele, né? O Lucas Rosito, que eu admiro muito. E algo que ele sempre questionava pra gente em sala de aula era o que todos os psicólogos, independente da abordagem, e aí por isso a relevância do que vocês estão falando, né? O que todos os profissionais da psicologia têm em comum. E daí a gente dizia, tal qualidade, tal característica, não, que todos os psicólogos fazem tal coisa. E ninguém acertava o que ele queria dizer, né? E na verdade o que ele estava dizendo era que todos os psicólogos trabalham com pessoas. Independente da abordagem, independente do contexto, independente do lugar que eu vou estar trabalhando com a psicologia, mas a gente trabalha com pessoas, né? E partindo do princípio que a gente trabalha com pessoas, não tem como desconsiderar a relação terapêutica. Assim como qualquer outra relação que a gente tem na vida, a relação terapêutica vai ter o seu papel ali de importância e vai fazer a diferença no tratamento, né? Quer? Pode Não, ir? pode ir. Eu tenho lido bastante sobre a FAP, né? E eu tenho visto justamente isso, assim, né? Tem um capítulo específico desse livro, né, que é Descomplicando a FAP, em que fala que não só o que leva as pessoas à terapia não só tem a ver com a questão dos problemas psicológicos, enfim, que envolvem sintomas, mas nada disso, mas o adoecimento das relações interpessoais. E um interfere no outro. Então, quando as pessoas têm relações interpessoais, né, adoecidas, elas também não conseguem muitas vezes ter saúde psicológica, saúde mental. E aí se fala muito dessa questão dessas emoções sociais. E se a gente for parar para pensar, a terapia ela é um grande laboratório, né? Porque é uma relação, né, social também. Então, não laboratório só no sentido de ensaio comportamental, nada disso, mas porque a gente sente coisas, né, o tempo todo pelos nossos terapeutas, pelos nossos pacientes. E isso interfere também em como a gente vai modelar para a vida, né? Então, eu acho que essa ideia de pensar na relação terapêutica como um modelo, como um ensaio para a vida lá fora, ela não poderia ser mais verdadeira, né? Porque às vezes vão ter conflitos, às vezes vão ter situações de medo, de insegurança, de medo de abandono, de ciúme, inveja, de amor, de transferência erótica, etc, né? Então eu acho que tantas coisas podem acontecer no setting terapêutico, que quanto mais a gente souber lidar com isso, melhor preparados enquanto pacientes e terapeutas, a gente se torna também para a vida. Eu gosto muito do conceito do Safran, que ele disse que, né, teóricos dos últimos anos, todos, né, de diferentes abordagens, resumiram a psicoterapia como um encontro entre dois seres humanos, que juntos, inevitavelmente, estabelecem um padrão relacional e que quando a gente está numa relação terapêutica, a ideia é de que esse encontro seja um encontro curativo. Então, eu gosto desse olhar amplo sobre relação terapêutica que transcende essa relação psicoterapeuta e paciente. Sim, encontros psicoterápicos, encontros terapêuticos são encontros curativos. E como diz a Rafa, né, algumas pessoas despertam aspectos em nós que são dela, né, questões transferenciais ou aspectos nossos também contra-transferenciais. Então, quando a gente começa a conhecer esses fenômenos relacionais, a gente está começando a falar de relação terapêutica em termos técnicos. E aí sim, o que o Lucas trouxe, né? O que todos nós temos em comum? Somos todos seres humanos. Conseguimos estabelecer algumas conexões, alguns encontros mais terapêuticos e outros mais adoecedores, né? Porque eu digo, é relação que a gente se constitui, né? Nascemos de uma relação, crescemos e nos constituímos psicamente como seres relacionais, também adoecemos, né? Muito, né? Frequentemente como um resultado de padrões relacionais disfuncionais, e também nos curamos dentro de uma relação. As pesquisas em psicoterapia avaliam que intervenções terapêuticas assíncronas ou síncronas, que não são mediadas por uma pessoa, por um fator humano,
tem muito menos resultado do que quando são mediadas. Mesma técnica, mesma intervenção. Se tem um mediador ali, um terapeuta, o resultado dessa intervenção vai ser muito maior. E é isso, acho que a busca de conexão, né, de um sentido, de um significado, né, sempre a gente lembra daquele filme Náufrago, né, que o Tom Hanks busca uma bola, né, desesperadamente para tentar estabelecer conexão e anima a bola, e eu me identifico porque eu era uma criança que animava todas as minhas bonecas, todas tinham vida, e, então a busca da gente, né, de todos nós por conexão, torna a relação terapêutica mais do que, né, uma pessoa com outra pessoa, e sim como é que é a qualidade desse vínculo, quais são os fenômenos que acontecem nesse vínculo e como que a gente pode explorar isso para atender uma demanda que é aquilo que se faz terapêutico para aquela pessoa. Que pode ser a saída de um quadro de patologia, pode ser a busca de um outro objetivo, ou simplesmente passar tempos de qualidade juntos, né? Então, esses encontros, e aí sim a pessoa do paciente e a pessoa do terapeuta precisam ser compatíveis para que esse encontro seja algo que tenha o efeito terapêutico em nós, que é mais do que a terapia nos curar, é nos fazer bem, né? Porque saúde é mais do que a ausência de patologia, né? É aquilo que realmente nos faz poder viver de uma forma mais plena a experiência da vida, com todos os desafios intrínsecos a ela. Então, eu acho lindo, acho fascinante. Quanto mais a gente aprende, né, Rafa? É uma cachaça, assim. Mais a gente quer aprender, mais a gente descobre a imensidão. E eu já virei transteórica, né? Eu já abandonei um pouco a TS ou a TCC, embora continue sendo a sistêmica, minhas formações todas, e estou dentro desses fenômenos transteóricos, né? Que atravessam as teorias. E aí tu quer psicanálise? Vamos psicanálise, né? Quer TE? Vamos com TE, porque esse olhar que a gente traz teórico, ele adiciona-se, né? Como que eu entendo esse encontro, né? Esse encontro entre eu e a Gabriela, eu e a Rafaela, eu e o meu paciente. Então, eu acrescento um olhar, mas esses fenômenos vão estar acontecendo, independente de eu ter uma teoria que está me nomeando alguns desses processos. Então, isso que é a beleza de RT, né? O livro está lindo, né, Rafa? É verdade. É um livro bem amplo, assim, Eu acho que quem vai comprar o livro deveria ler, sim, sabe? São 19 capítulos, se dedica, assim, a ler um por semana, assim, disciplinadamente. Ou faz o curso, né, Rafa? Tem um curso maravilhoso de formação aqui da Weiner também, formação em terapia, em relação terapêutica, né, com alguns olhares, né, porque também tem muito da cultura da gente querer consumir conteúdo e não usufruir desse conteúdo, né? Então, eu gosto muito da ideia de ter hora marcada, quer seja para ler o livro, quer seja para fazer o curso, que a gente se dedica a aprender alguma coisa. Aí as pessoas dizem, né? Mas aí eu não sei o que eu vou, né? Mas não vai me dar uma capacitação para nada. Dá para tudo, né? A grande queixa, para mim, eu acho que é bizarro quando eu li esse dado. Pelo menos 1 em cada 2 pacientes não volta depois de uma primeira consulta. Isso é relação terapêutica, né? Isso é ou a dupla incompatível. Os pacientes dizem, não me senti satisfeito com aquele encontro. O encontro não foi terapêutico, né? O encontro não correspondeu à minha expectativa, que eu tinha mais ou menos consciência. Então, a gente começa falando de relação terapêutica, sim, faz diferença completamente na prática clínica. Desde o acolhimento, a consulta inicial, o estabelecimento de objetivos, até todo o curso, né? E o processo de alta, né? Do início ao fim, é relação terapêutica, usando, né, como referencial teórico, a abordagem que a gente se identifica mais ou menos. Então, somos pessoas. Precisamos nos conectar com pessoas. Sempre fazendo a manutenção, como vocês vêm colocando também no próprio capítulo, né? Sim. E eu acho que também isso que a Aline tá falando é importantíssimo, porque me parece até um erro de interpretação. Não sei se tu percebe isso também, Aline. Quando alguém vem para supervisão, ou até uma conversa, assim, um bate-papo com um café, né? Às vezes as pessoas, os terapeutas, eles computam as dificuldades, né, que eles têm com alguns determinados pacientes como algo técnico, intervencionista, e na verdade não tem nada a ver com a aplicação de uma técnica ou a necessidade ou a ausência, né? Mas tem a ver com um fenômeno que é da relação terapêutica, né? E eu costumo dizer isso na supervisão, às vezes a pessoa tá falando, porque isso, aquilo, isso que está acontecendo é um fenômeno da relação. Então, às vezes é uma dificuldade, né? E claro, puxando a brasa para o nosso assado, né? Que a gente também trabalha isso na formação de relação terapêutica, é isso. É a gente poder entender quando é um aspecto técnico, teórico, de habilidade do terapeuta,
quando é algo que é da relação mesmo, né? Que é um fenômeno. E aí, às vezes, não tem certo e errado, claro, a gente tem parâmetros e direcionamentos, mas é pensar cada dupla de uma forma muito singular. Então, às vezes, eu acho que os terapeutas se equivocam nisso, nessa interpretação do que está acontecendo, né? Por que um paciente não volta? Por que um paciente não fica, né? Por que um paciente falta uma sessão depois de algo que foi difícil, né? Ah, será que foi a técnica? Então, pensar sobre isso não é uma garantia de nada, mas é com certeza um compromisso que a gente tem com o paciente, mas também é a melhor chance que nós temos de conduzir aquela terapia de uma forma mais efetiva, né? Seja olhando para isso, voltando atrás, às vezes a gente vai cometer erros, somos humanos, a gente está falando sobre isso agora. E eu acho que a Ellen traz sobre a questão das várias teorias e desse fenômeno, né, panteórico, transteórico, enfim, né, importante, porque não existe muito consenso, e aí tem algumas contradições, né, de algumas pesquisas em que diz que a gente precisa buscar esse consenso entre os teóricos, né, de determinadas abordagens sobre relação terapêutica, sobre o que é aliança, o que é empatia, como que ela deve acontecer. Então, é uma crítica que não tem esse consenso, é um incentivo a buscar esse consenso, mas também a única coisa que eles concordam é que é difícil encontrar consenso porque é um fenômeno complexo, né? A relação terapêutica é complexa. Então, encontrar parâmetros, encontrar alguns direcionamentos, claro que é importante, pesquisar mais sobre isso, ter mais investigação empírica é importante, mas sempre vai ser um conceito complexo de ser estudado. E é por isso que quanto mais a gente puder beber de várias fontes e pensar e estudar e trocar, né, porque a formação, de novo, né, puxando, né, para isso, além de a gente poder trabalhar de uma forma teórica, ela é um curso vivencial. A gente vai falar e a gente vai viver relação terapêutica. Vou dar um exemplo, assim, esses dias eu estava avaliando uma pessoa que veio para atendimento, que estava numa lista de espera longamente, mas muitíssimo recomendado por muitas pessoas em comum. Ah, porque tu vai adorar atender tal pessoa, nananã. Eu assim, coisa boa, né? Tu vai ver, porque a pessoa é muito engraçada, XYZ. Vou atender tal pessoa. Aí, quando eu fiz a avaliação dessa pessoa, né, a primeira consulta de avaliação, né, a pessoa já funcionando dentro do seu padrão relacional, né, não criativo, como diria o Safra, né, fazendo humor, fazendo graça, e eu assim, o que será que essa pessoa tá aqui, né, por que eu não? Então, a primeira pergunta que eu sempre faço sobre a pessoa do terapeuta e a pessoa do paciente é por que eu? Porque eu, né, precisava me conectar mais emocionalmente, eu gosto muito da ideia, mas eu fujo da conexão. E eu, com essa pessoa, desde o início, a minha transferência, eu não posso entrar nesse jogo. Hoje eu vou tentar ver qual é a dele, por que tá, né, buscando a mim. Então, isso já é relação terapêutica. Eu não estou falando de terapia cognitiva, não estou falando de terapia do esquema, que possivelmente vai, né, ser a minha base de tratamento dessa pessoa ele está querendo sentir, usa o humor como uma forma de se desconectar, e se eu entrar no meu modo mais habitual, que é mais espontâneo, que eu, né, a Rafa já me conhece, eu ri, falo bobagem, enfim, eu vou estar reforçando um padrão disfuncional, no caso não terapêutico, não curativo dessa pessoa. Então, durante a sessão de avaliação, o tempo inteiro, assim, como é que isso te faz sentir, te conecta, e a pessoa se emocionou, né, em algum momento da sessão e queria fugir daquela experiência emocional, eu sustento, não fala sobre o que está sentindo, só suporta sentir. Então, isso tudo, volto a dizer, eu não estou ainda fazendo uma grande avaliação, eu ainda não estou fazendo uma grande intervenção teórica, eu estou acolhendo a demanda de atendimento, eu estou identificando por que ele escolheu a mim e porque eu tenho essa característica, né, de confronto, e o confronto não é bater boca, brigar com o paciente, confronto aquele funcionamento que está, né, sendo alvo de busca para a psicoterapia. Então, se é isso que tu quer, então vamos começar a trabalhar isso na relação comigo. Aí, no fim da avaliação, a pessoa disse, foi difícil, foi estranho, mas foi bom, né? Que é um bom... E eu assim, tu tá afim mesmo de mudar isso que tu queres pra ti, né? Eu seria bem mais espontânea, comecei a rir no fim dessa, bem mais espontânea, mas eu senti desde o início que eu não podia entrar nesse teu funcionamento até que tu me diz o motivo pelo qual. Então, isso é estar atento a esses fenômenos, né? Da contratransferência, da aliança, que é o motivo de busca de atendimento, qual é o padrão relacional que essa pessoa estabelece com os outros, que vai tentar construir comigo, né? Que se eu não estiver atenta a isso, estiver funcionando no meu espontâneo, não estiver ali trabalhando nesse encontro, eu acabo
bem intencionada, reforçando um padrão disfuncional que faria com que possivelmente esse paciente não voltasse para uma segunda sessão, né? Adorou ficar comigo, mas acho que não é bem isso que eu preciso e tudo mais. Então, isso é que eu dou um exemplo, né? O que é a pessoa do paciente, por que nos escolhe, o que é a pessoa do terapeuta, do paciente, se isso é compatível, se eu tenho essas competências que esse paciente precisa, se eu estou atento a esses fenômenos relacionais, eu uso a minha transferência em prol da intervenção do benefício. Daí, para mim é mais difícil, o meu mais natural é rir junto, né? Rir, me divertir, pensar que eu tô ganhando para trabalhar de graça. Mas não, né? Eu tô ali para que esse encontro seja terapêutico para ele, né? E eu vejo, eu tenho em mim isso que esse paciente precisa, consigo fazer desse momento juntos aqui no setting algo que vai ser curativo para ele. Então, é isso que eu acho da beleza, sabe? Que é transteórica, né? Daqui a pouco eu vou usar outras técnicas para, né, que essa demanda seja muito bem trabalhada, mas no início eu nem sei ainda se eu vou usar mais sistêmica, mais TCC, racional de Beck, se eu vou usar esquemas, se eu vou usar a psicanálise, que eu me tratei por a vida inteira, ou, né, mas certamente eu vou usar a minha pessoa, a minha sensibilidade, a minha conexão com a pessoa, a percepção desse funcionamento como grande veículo de intervenção. Isso se aprende. Eu falo, isso não é intuitivo, tá? Intuitivo é a contra-transferência. Agora, o que tu faz com o teu intuitivo é técnica, né? Então, isso também é técnica. É tão técnica quanto tu saber que agora eu posso fazer sessão de imagens ou agora não é adequado fazer imagens. Se eu fizer imagens agora, eu perco o paciente, né? Você é inadequado. Então, tudo, inclusive a escolha da técnica, o quando, como, que tom, que ritmo, aplicar alguma técnica específica, de uma intervenção específica, isso também faz parte dessa dupla, como a Rafa traz, né? Desse questão de pessoas se conectando com pessoas, porque a máquina não vai ter essa sensibilidade. Né? É usada a relação terapêutica como ferramenta, né? Como um mecanismo de mudança ali naquele momento que é para ser terapêutico. Por isso que prediz resultado. Por isso que a técnica sozinha, a abordagem teórica sozinha, sem toda uma competência em RT, ela vai falhar. Por que a pessoa tecnicamente é ótima, mas o paciente não fica, o paciente não melhora, que ela perdeu. Por isso que a gente fala, como se fosse básico, sabe? Primeiro tu faz formação em RT. Depois tu escolhe se tu vai fazer RT em X, Y, Z, né? O melhor seria que a gente tivesse uma formação robusta em relação terapêutica na faculdade. Que nem se tem. Não se tem nem disciplina, nenhuma aula sobre isso inteiramente. Se cita de uma forma muito superficial. Assim, é importante passar próximo, né? Vínculo. Tem um bom vínculo com o paciente de vocês. É isso que a gente aprende na faculdade. Exato. Tem um bom vínculo. Também vou ter um bom vínculo. O que é um bom vínculo? Não sabe nem entender. É tão subjetivo isso, né? E eu achei muito interessante o que tu colocou do exemplo, porque a gente fala muito sobre suprir as necessidades emocionais dos pacientes, mas não é suprir qualquer necessidade o tempo inteiro de qualquer jeito. Né? Talvez ali para ele, qualquer outro terapeuta pudesse cair na armadilha de ele tá fazendo piadinha, então eu vou rir. Para conquistar o paciente, para ele gostar de mim, para a gente sintonizar. Perfeito. Porque se ele tá buscando ali uma aprovação, então eu vou aprová-lo, né? Eu vou suprir isso nele. Mas na verdade tu avaliou que não era de fato o momento. Isso é um dos componentes, que é a aliança, que a gente fala. Aliança é identificar qual é o objetivo do paciente na terapia, como é que ele não conseguiu atender isso até hoje, quais vão ser as nossas tarefas, né? E a gente tem que estar em acordo, não é o que eu acho. É isso que tu queres, como foi pra ti? Foi difícil, mas foi bom, né? É tipo isso, né? Tá bem, foi difícil, mas tu topa, tá afim? Tô afim. Mesmo? Mesmo. Porque vai ser assim, tá? Tu sabe que mudar, né? Tu vai tolerar, assim, não, eu sei que eu preciso. Então, assim, que aumenta o empirismo colaborativo, né? Que é difícil, mas eu sei que é bom, me faz bem, me cura. É tipo tomar remédio. É terapia, gente, vai ser muito agradável em vários momentos, mas porque nos faz bem, não porque eu sou super afim, né? Às vezes, depois no curso, né? A gente sempre diz, né? O motivo que a pessoa vem por terapia nem sempre que ela fica, né? Aí, no fim, aquele encontro é tão agradável que as pessoas não querem mais ir embora, né? Porque aí cria conexão, tem um espaço para mim, XYZ, né? Então, também a gente precisa ter essa sensibilidade de que seja na medida, né? Nem tão confrontativo que o paciente, né, acione muito as defesas e a ansiedade, nem tão leve que ele não tenha a mudança, a cura, né? Então, é o remédio na dose adequada, e achar a dose também é da sensibilidade de cada dupla. Eu fiquei pensando também quando acontece o contrário, né? E a importância da gente estar atenta a essa linha que é tanto tênue, porque tu trouxe o exemplo de uma pessoa que talvez fosse mais expansiva, mais espontânea, conversando, fazendo piada, e aí tu viu que tu não precisava rir o
tempo inteiro e validar aquilo. Mas às vezes acontece o contrário. A gente pode receber um paciente que ele é mais evitativo, que ele fala menos, e aí o próprio terapeuta não consegue tolerar aquele silêncio, não consegue tolerar aquele momento, e aí vai e fala e toma um papel muito mais ativo, né? E aí, de novo, a gente tá reforçando o papel do paciente, que é de ficar mais evitativo, não contribuir tanto, e a gente entrar nesse papel de ser os responsáveis pelo que vai acontecer na sessão, né? Você sabe, Gabi, que enquanto a Aline falava, me deu um insight, assim, que é, né, pensei nos meus pacientes, assim, tipo, vou atender a semana, né? Não, claro, de uma forma dissociada, mas eu pensei assim, nossa, eu sou uma terapeuta muito diferente para cada paciente, né? E claro, né, respeitando a minha autenticidade, mas é muito diferente porque eles precisam de coisas muito diferentes, né? Então, eu acho que, assim, o insight é justamente isso que a Aline, né, falou. Essa percepção, né? Tem coisas que a gente não precisa nem abrir a boca para comunicar, né? Tem percepções que, claro, a gente vai construindo com o tempo, né? À medida que a gente vai conhecendo o paciente. As pessoas às vezes mudam, às vezes precisam de coisas diferentes também. Então, eu acho... Por isso que é um mundo tão complexo, né? E é um mundo que exige muita da nossa atenção. O mundo, eu digo, né? O setting terapêutico, né? Porque, de fato, não é fácil. O próprio terapeuta, pela sua condição humana, também tem as suas próprias questões. Muitas vezes vai estar passando pelos seus próprios dilemas, né? É fácil errar, digamos assim. E não errar aqui não no sentido pesado, assim, meu Deus, como eu errei, eu sou uma pessoa péssima, né? Não nisso. Mas é muito fácil a gente perder, a gente errar, a gente cometer equívocos, a gente deixar passar algo que é importante, né? Então, o que eu percebo é que muitas vezes tem dificuldade de ser falado, né, sobre as coisas na terapia. Pedir feedback, e não aquela coisa protocolar, né? Ah, como é que foi a sessão? Não, mas de verdade, assim, né? Como é que tu tá te sentindo? Na semana passada, eu fiz uma conversa com uma paciente minha, que eu gosto muito, porque eu achei que na sessão anterior eu tinha ido muito além, né? É uma pessoa que eu tenho muito carinho, e eu me preocupo muito de não estar passando dos limites no sentido de ela se sentir mal, invalidada, e eu me considero uma terapeuta confrontativa. E eu conversei com ela justamente sobre isso, sobre como eu me sentia com ela. Eu disse, olha, eu gosto muito de ti, eu tenho uma extrema preocupação. Ela é uma paciente que, no geral, ela fala como ela se sente, né, na nossa relação. Mas eu falei assim, mas fulana, eu me dei conta que eu tenho muito ficado preocupada, né, na nossa relação, se eu tô sendo dura demais, se eu tô, de alguma forma, indo além, né, se eu tô conseguindo respeitar o teu ritmo, e eu me percebo pensando sobre isso pós a nossa terapia. Então, eu quero, nesse momento, né, avaliar se de fato te sentiu assim, se isso aconteceu, como é que tu tá te sentindo, e reforçar aquilo que a gente já sabe, porque ela de fato já mencionou outras vezes situações em que ela se sentiu um pouco desconfortável, enfim, mas reforçar que tu continue me dizendo cada vez que tu achar que alguma coisa não bateu bem, que não ficou bem claro, porque eu quero muito poder ter a oportunidade de esclarecer, reparar contigo, porque para mim é muito importante que tu te sinta bem, né? E aí ela falou que ela não sentia isso, muito pelo contrário, né? Ela deu um feedback bem positivo, mas eu quis dividir com ela como eu andava me sentindo na nossa relação, né? Até para que eu pudesse recalcular de tipo assim, não, eu posso ir além, né? O ritmo tá bom, né? Então eu chamo isso de falar sobre o fenômeno, né? Eu falar isso, eu tava sentindo isso, já fazia algumas sessões que eu tava sentindo isso, eu tava ficando incomodada, disse, vamos falar sobre isso, né? Sobre o elefante. Exato, Tá na sala. exato. E foi muito legal, assim, né? Claro, nem sempre é tão legal. Essa é uma paciente muito querida, que a gente tem uma relação muito boa, mas às vezes dá ansiedade. Já passei por várias situações ali, já acompanhou algumas, né? Em que eu fui tensa para ter alguma conversa difícil. E eu não acho que existe um cenário onde não vão ter situações assim. Nem todas as situações vão ser assim, mas muitas vezes eu vou ir com aquele frio na barriga de ter uma conversa difícil, porque isso também acontece na nossa vida pessoal. DR, né, Rafa? São os famosos DRs. DRs. Exato, tu nomeou, acho que tava faltando a palavra, né? Isso, DR. E nem sempre, né? Acho que nem sempre, não, quase nunca é agradável, né? São conversas difíceis, importantes, quer seja para dissolver um mal-estar, que era o que tu estava sentindo enquanto transferência, quer seja para validar o mal-estar e encontrar novos acordos. Né, para a relação, acho que tá pesado, tô me sentindo pesada, que bom que tu olhou para isso, que bom que eu tava sentindo que a gente pode conversar sobre isso, o que a gente pode reacordar na nossa relação para ficar mais confortável para nós. Então, as DRs, boas DRs, elas têm uma função que é readaptativa, né? Vamos rever os acordos.
Estava conversando com uma pessoa hoje mesmo, que eu atendo, falando da relação com os filhos, né? E, mas por que com o filho é tão difícil? Se com o outro funciona, só a mesma mãe. Esse é o problema, tu não pode ser a mesma mãe, né? Tu tem que ser uma mãe para cada filho, né? Se tu vai ser a mesma mãe com esse outro filho, porque ele é outra pessoa, né? Tu entendes que uma outra pessoa exige outras competências tuas. Então, ser a mesma mãe é o componente desadaptativo. Eu uso Clarice Lispector, né? Eu sou sempre eu mesma, mas eu nunca sou a mesma, sempre, né? Cada filho, cada paciente desperta aspectos nossos. Se a gente está aberto para se construir um com o outro, isso não é fixo, né? O meu filho de hoje, quase 13 anos, não precisa da mãe que ele tinha quando ele tinha 9. E não precisa da mãe que ele tinha quando ele tinha 5. E também não é a mesma mãe que a minha filha de 7 precisa. Então, a gente vai se virando. E lógico que tem limites que são certos aspectos que a gente não tem para dar, e aí são as incompatibilidades da dupla. Filho, a gente não tem como devolver para o mundo e dizer, não sei se é tua mãe, vai lá, né, cata outra. Mas paciente, sim, né, se não é um paciente que a gente tem dentro de nós os recursos de se compatibilizar, a gente diz, se esgotou os nossos recursos, que coisa boa que tem, né, só aqui no Rio Grande do Sul, mais 40 mil psicólogos, então assim, né, fora de todo o Brasil, todo mundo agora. Então, é importante que a gente né, possa reconhecer em nós a necessidade de o tempo inteiro estar se adaptando às necessidades do paciente, e o paciente a nós também, porque a gente também ensina a reciprocidade, a gente também ensina a ser cuidado, né? Adorei, porque as mães também podem desenvolver essas habilidades, né? Assim como na relação terapêutica a gente também não nasce sabendo, são coisas que a gente pode ir desenvolvendo aos poucos, que a gente pode ir praticando. E a palavrinha mágica sempre vai ser conexão, né? Eu acho que os grandes terapeutas é mais do que empatia, é capacidade de se conectar mesmo, que é eu tô falando, eu tô entrando no teu mundo, que é um pouco de teoria da mente, um pouco de empatia, um pouco de sensibilidade, de capacidade de cuidar, que está no nosso capítulo sobre, né, a construção da relação, o que os terapeutas mais bem-sucedidos, que conseguem construir processos terapêuticos mais bem-sucedidos, eles têm em comum. São pessoas mais flexíveis, que têm uma personalidade mais maleável, que têm muita empatia. Empatia é mais do que prever como é que o outro se sente, é pegar pela mão e dizer, me leva para o teu mundo que eu quero, né? Tô disposta a poder entrar no teu universo, entender qual é a tua lógica, quais são as tuas emoções, independente se eu concordo ou não, né? Empatizar e poder realmente, né, como diria Rogers, pegar pela mão e entrar no mundo do outro como se eu fosse ele mesmo, sabendo não ser. Então, são terapeutas que têm afeto genuíno pelo paciente, né, que realmente se importam com aquela pessoa se tornou importante para mim também, parte de mim. Como a gente diz, eu não vejo ninguém, exceto meus filhos e meu marido, não vejo ninguém 1 hora por semana, todas as semanas da minha vida, nem minhas melhores amigas têm, assim, essa frequência. Então, assim, a gente se torna muito próximo, por mais que tenha os limites, né, da ética, os limites de que a gente está ali para o paciente, existe um vínculo recíproco de conexão, de afeto, e da pessoa fazer parte de nós, da gente também se transformar nessa relação. Quantas vezes a gente carrega os pacientes conosco e diz, mas né, o quanto eu aprendo, tem aquelas sessões que tu quer pagar para o paciente. Exato. Hoje sou eu que te pago a sessão, né? Hoje me ajudou muito. E brincando, a gente até fala isso, tu não sabe o quanto tu me ajudou hoje, o quanto eu pensei, né, nas coisas que tu me disse, isso também foi importante para mim, do enriquecimento, o quanto é terapêutico para nós também. Perfeito. Porque a gente também está pensando nos nossos padrões, nas nossas limitações, no quanto aquela pessoa tem um jeito que nos inspira, né? Tem características que nos encantam. Então, essa conexão do cuidar da pessoa do paciente, da pessoa do terapeuta, o quanto é rico e curativo para todos nós, eu acho que torna todo esse processo um processo muito, acho que edificante, eu diria a palavra, sabe? Nos edifica, nos constitui. Eu lembrei de algo que eu aprendi, inclusive, em um dos nossos grupos de supervisão com a Rafa, que o paciente, ele paga pela nossa sessão, mas ele não paga pelo nosso afeto, né? Então, muitas vezes, a gente até expõe, cara, me preocupo contigo, me preocupo, conta comigo, eu tô aqui contigo. Sim, mas tu te preocupa porque é o teu trabalho. Não! O meu trabalho não é esse, meu trabalho não é ter afeto por ti, o meu trabalho não é me preocupar contigo. Eu me preocupo e eu tenho afeto porque eu gosto de ti. E a partir do momento em que a gente explica essa diferença, isso abre também ali uma possibilidade de uma relação terapêutica mais positiva, mais intensa. Mais genuína. E eu acho que é por isso, Gabi, que falar sobre, às vezes, relações que não dão certo, né? Puxando ainda pela coisa da DR,
é tão importante, porque não significa necessariamente que a terapia falhou ou que o terapeuta não é bom, enfim, né? Mas tem relações que de fato não funcionam, né? Se a gente fosse puxar para a terapia de esquema, química esquemática também acontece na relação terapêutica, né? Mas eu acho que isso é importante porque a gente vai sentir algo que é espontâneo, genuíno, né? Então, em tese, a gente sente, né, o carinho, assim, que a gente sente pelos nossos pacientes, ele é espontâneo. E quando a gente não sente, também, claro que a gente precisa avaliar sempre, né, se não são os nossos obstáculos pessoais aí que às vezes diferem nessa questão da conexão, que eu concordo plenamente com a Aline, né, que eu acho que a conexão, de fato, ela é mais importante, né, ela se sobressai em relação às outras coisas. E eu acho que às vezes a gente fica com medo de ultrapassar fronteiras e limites. E claro, se a gente se manter conectado conosco também, a gente vai conseguir também tateando melhor, né? Trazendo um pouco, né, do Freud, né, para este podcast, não sei se eu posso, né? Mas Freud, quando ele começou a estudar a relação terapêutica, ele ficou exatamente nesse lugar, assim, porque na época os colegas começaram a achar estranha essa coisa de pensar em transferência contra transferência, né? E aí ele até deu um nome que agora eu não vou me recordar, mas ele chamou a transferência de um outro jeito, assim, né? No sentido de que não era para não avançar os limites, né? Então, exatamente sobre isso, sobre o afeto, né? O ponto do Freud foi o afeto. Então, quando ele começou a falar que a gente poderia sentir afeto pelos nossos pacientes, foi um alvoroço, imagina, para aquela época, né, Freud, né? Um alvoroço, como assim? A gente vai gostar dos nossos pacientes. Então, olha o caminho que a relação terapêutica e que esses conceitos, essas variáveis estão correndo e correram, ao ponto de hoje a gente poder se permitir, claro, a gente gosta, a gente leva os pacientes, o que não quer dizer que ele vai almoçar no domingo lá na minha casa, né? Mas eu acho que isso nos dá essa possibilidade, assim, de ver da onde que saiu, né, os primeiros estudos, as primeiras pessoas que começaram a dizer, tá bem, isso aqui é importante, vamos olhar para isso, né? Até hoje, que claro, tem mais flexibilidade, a gente consegue verbalizar, sentir, né, se permitir sentir esse afeto e falar sobre isso sem se sentir julgado como se estivesse fazendo uma coisa terrível. Mas tudo nessa vida tem limites, bom senso, então exige muitas habilidades do terapeuta, muito mais do que técnicas, né, mas habilidades interpessoais, eu diria, né, também, para que ele possa perceber isso. E aí eu acho que entra numa coisa, né, muito breve que eu queria comentar, que esses dias, essas coisas zapeando no Instagram, eu vi uma pessoa falando sobre empatia, não uma página de memes, né? Mas era, vou ser sincera, não era nada sério, era uma página de memes, mas era memes da psicologia, né? E aí uma pessoa comentou, mas comentou sério, de que a nossa empatia pelo paciente, ela era profissional. Tipo, não era uma empatia, tipo assim, era uma coisa séria, profissional, não era uma coisa de levar, né, de se conectar com o paciente. Eu sou zero de fazer polêmicas na internet, né? Eu só leio as polêmicas. Mas eu juro pra vocês que, assim, por um segundo eu pensei em comentários, assim, você está completamente equivocada, né? Mas o que eu quero com isso? Não tem nada coisa pra fazer, criar meus filhos, cuidar dos meus 4 cachorros, o que eu quero fazer polêmica na internet, né? Mas eu digo aqui agora, eu acho que ela está equivocada, né? Eu não acho que é num campo só comercial a nossa empatia, porque seria impossível. Para mim, pro meu jeito de ser psicóloga, para psicóloga que eu quero ser, isso é incompatível. A empatia, ela é genuína, assim como o carinho, o afeto. Então, eu entro junto, né, no mundo também do paciente, né? Eu preciso entender da onde que ele está falando, porque se eu só me colocar num lugar de telespectadora, eu acho que eu não vou conseguir compreender. Eu não preciso ter passado pelas mesmas coisas que meu paciente passou para me conectar com ele, para poder, talvez, compreender, pelo menos cognitivamente, né, aquilo que ele precisa. Mas eu preciso, sim. Não é só uma empatia cognitiva, né? É uma empatia real, afetiva, né, que eu preciso sentir para conseguir ser a terapeuta que ele precisa também. Senão, infelizmente, talvez eu só vá reproduzir as feridas que ele já viveu. Quando a gente fala em afeto em relação terapêutica, acho que tem um conceito um pouco mais, ainda mais ampliado, porque afeto é o nível mais indiscriminado de experiência corporal, né? Afeto, emoção e sentimento, né? Vamos falar então desses 3 conceitos. Então, se a gente não se deixa afetar, a gente não consegue nem discriminar qual é a qualidade desse afeto. Eu tô sentindo que raiva, isso é afeto, né? Tô sentindo atração, transferência erótica ou contra-transferência erótica, isso é afeto também. Eu tô sentindo afeição, carinho, isso é afeto. Eu tô sentindo irritabilidade. Então, afeto é tu te deixar tocar
por esse relacionamento. E aí, né, usando esses fenômenos transferenciais, começar a nomear isso que nos tocou e poder fazer a correlação entre aquilo que nos afetou e a demanda por psicoterapia, né? Qual é a demanda desse paciente no funcionamento, qual é o sofrimento. Então, os pacientes que são frios, que não se deixam tocar, os terapeutas, perdão, que são frios e não se deixam tocar, eles perdem essa dimensão, porque as pessoas buscam psicoterapia por afetos disfóricos, por sofrimento. Né? Eu tô em terapia porque eu tô angustiada, porque eu tô deprimida, porque eu tô ansiosa, ou porque eu tô com muita raiva e ando explosivo. Então as pessoas buscam psicoterapia pela dor da angústia emocional. Mas elas não têm muita clareza, ou tem, né, dos causadores disso que as afeta. Então a gente também precisa se deixar afetar pelo funcionamento do paciente, para ao começar a discriminar esses afetos e começar a nomeá-los como emoções ou sentimentos, a gente poder começar a intervir sobre eles em prol, né? E isso inclui afetos positivos, que é a afeição positiva, a consideração positiva. Rogers já diria isso, né, em 1960. A afeição positiva como um dos preditores. Eu preciso genuinamente gostar, ter um afeto de consideração positiva, que pode virar N outras qualidades de afeto, né? E eu não vou entrar no julgamento de tudo aquilo que a gente pode sentir, incluindo tiraria para amigo, né? Facilmente queria ter como filho, né? Meu Deus, né? Teria um caso com este homem ou com esta mulher, ou enfim, que é quando transcendem, né? E a gente começa a olhar para isso tanto na dinâmica do paciente quanto na pessoa do terapeuta. Por que eu estou sentindo isso? Né? A primeira vez que eu senti transferência e contra-transferência erótica com o paciente, obviamente eu estava numa crise no meu relacionamento. Né? Então, poder olhar aquilo que o paciente nos afeta, separa o que é nosso do que é do paciente, trabalha com o paciente o que é dele e dá uma cuidada do que é nosso, né? Mas é óbvio que a gente vai se deixar afetar. Então, essa aparente neutralidade, ela é contraproducente. A gente sabe que os terapeutas que mais conseguem ter autocuidado, o que inclui poder se deixar afetar, mas conseguir fazer regulação emocional, autorregulação e cuidar de si mesmos, são os terapeutas mais competentes. Mas também são os que vão ter maiores níveis de estresse, porque é fácil a gente ter qualidade de vida sem se deixar afetar e deixando uma barreira, é meu trabalho, acabou, eu não me envolvo. Difícil é tu te deixar envolver e conseguir te separar e conseguir ainda continuar mantendo uma boa prestação de serviço. Então, isso é alto nível de complexidade que exige muito mais da pessoa do terapeuta, que é a capacidade da gente se conhecer, conhecer o nosso funcionamento, regular as nossas emoções, separar e diferenciar aquilo que é nosso daquilo que é do paciente para continuar intervindo de forma terapêutica. Senão, o que a gente faz é o que a psicanálise chamava, né, de acting out, né, as nossas atuações que vão muito contra o propósito terapêutico e muitas vezes sem nenhuma má intenção, mas a gente pode se tornar iatrogênico, tóxico, né? E a gente sabe que a gente é capaz de causar dano em algum nível quando a gente não cuida desses padrões relacionais, acaba entrando no funcionamento e acaba reforçando padrões disfuncionais do paciente, porque não se deu conta disso que foi afetado, né? E inadvertidamente acabou agindo em malefício do paciente mesmo que não seja a nossa intenção genuína. Então, é muito importante que a nossa pessoa tenha muito autoconhecimento, muita regulação emocional, muito discernimento sobre as coisas que acontecem no setting, por isso que a gente é pago, né? Só pagando, né? Porque senão fica muito cansativo se relacionar, né? Imagina o tempo inteiro na vida a gente tá funcionando. Então, a gente diz, ó, isso é trabalho, tá? Com meus amigos eu posso atuar, né? Posso dizer o que eu quero, mas aqui é trabalho. Sim. E tem um limite entre aquilo que é tudo do espontâneo e aonde eu sei o que eu tô fazendo, até onde eu posso ir, né? Respeitar isso. Isso é ética. Né? Ética é não causar dano, né? Então, a ética profissional nos exige estar sempre atento àquilo que é o propósito da natureza primária do nosso relacionamento. Isso. E tu usa sempre uma palavra, né? Faz tempo que tu fala, que é da compartimentalização. Saudável, né? Adoro também. Então, a Aline sempre usou isso, eu sempre achei muito interessante que eu consigo, assim, ter uma representação mental de colocando as coisas dentro de uma caixa, assim, se eu imagino, né? A gente precisa disso. Qualquer trabalho, né? Mas vamos... a gente não tá falando de qualquer trabalho, a gente tá falando de psicologia, né? A gente precisa, né? Então, é lógico que a gente vai viver coisas na nossa vida que muitas vezes a gente vai levar junto, né? Pro nosso atendimento. Mas a gente precisa, sim, ter a habilidade de compartimentalizar. E, claro, às vezes a gente vai conseguir mais, às vezes menos. Porque senão a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho. E é um compromisso, né? Assim como um terapeuta que se cuida, também é um compromisso com o paciente. Afinal de contas, ele merece, né? Um
terapeuta que minimamente esteja descansado, né? Que possa também estar em dia com a sua própria autorregulação, com a sua terapia, com a sua supervisão, mas enfim, é importante que a gente também tenha esse cuidado pessoal, porque a gente entrega um pedaço grande da gente. De nós. Né? E isso a gente precisa ter esse pedaço para entregar, né? Senão é só migalha. Sabe aquele clichê de cartão postal, né? Cada um que passa deixa um pouco de nós, né? Isso, Carrega, exato. a gente, né, se empresta mesmo. Uhum. O que eu ia dizer sobre... Continua, porque agora eu perdi. Vou falar uma bobagem e me perdi no caminho. Viu? Eu Espontâneo é isso. duvido que tu ia falar uma bobagem. Não, eu ia falar uma coisa interessante. Eu falei uma bobagem agora. É assim, né? Como tu disse, a gente vai se esquecer esse ponto. Exato. Eu tinha... Compartimentalização saudável, como se fosse botar um asterisco, assim, né? Isso aqui é meu, preciso me lembrar depois. Compartimentalização saudável é como se fosse uma repressão temporária, né? Uma negação temporária. Isso aqui é meu, isso aqui eu deixo para depois. Aqui eu tô para ti, contigo, né? Por que é saudável? Porque a gente precisa aprender a compartimentalizar para poder funcionar. Senão a gente vai estar com a gente o tempo inteiro, né? Eu brinco, né? Eu me deixo na saída, eu me busco na saída, eu me pego na porta, eu tô lá fora. Aqui eu tô a serviço, né? A serviço do propósito do outro. A Mariana Ballardin que brincava, né? Que a gente entra com os nossos esquemas, aí às vezes a gente deixa os nossos esquemas lá atrás, sentadinhos, pra gente não misturar as coisas, né? Claro que eventualmente eles vão aparecer, mas que a gente possa trabalhar eles depois na nossa terapia, na nossa supervisão, para isso não afetar negativamente, né, o processo terapêutico do paciente. Isso mesmo. Eu não sei se a gente consegue separar neste nível, falo essa metáfora assim, e concordo com a Mari, né? A minha terapeuta dizia isso na época que eu fazia terapia, né? Que eu me pego na saída, mas a gente tem que se trazer para dentro do setting. O que a gente deixa ali fora é o ocupar-se disso, sabe? Por isso que eu brinco com asterisco, né? Faço aqui, pego um post-it, isso eu preciso continuar olhando, né? Mas eu vou compartimentalizar, vou deixar isso lá fora do setting, porque agora eu tô me emprestando, né? Eu tô me vendendo, né? A gente se vende a nossa hora, o nosso trabalho, então ali a gente não é para nós. Até porque eu acho que nossas crenças, nossos esquemas, nossas questões pessoais, às vezes, eles são um alerta, né? Eu acho que isso também nos ajuda, né, a pensar, por que eu senti isso? Será que só eu, isso tem a ver comigo? Só eu sinto isso? Ou será que outras pessoas podem sentir dessa forma com esse paciente, né? Então, eu acho que aqui é muito o que tu falou do acting out, assim, né? Claro, a gente não vai atuar, né? Mas os nossos esquemas, a nossa humanidade, ela também é importante pra gente poder também entender o que tá acontecendo aqui. Mas, realmente, assim, a gente não vai fazer da terapia do nosso paciente a nossa terapia. Tu sabe, fulano, que aconteceu isso comigo também e tal? Não, né? A gente vai... Autorrevelação, sim, quando for adequado, mas não é uma conversa de bar, não é uma relação de amigos, né? É uma relação de muito carinho, claro, de afeto, mas eu acho que nesse sentido, de deixar-se afetar mesmo. Né? E falando a verdade, né? A gente vai atuar, né? Eu adoro, assim, quando a gente dá aula, escreve o curso, escreve capítulo, a gente fala, né? Como se a gente nunca fizesse essas coisas. Eu acho que a gente faz, né? E aí é a beleza da reparação, né? Sempre é possível que a gente invista em reparação. Nem sempre a reparação vai ser viabilizada, nem sempre a dupla vai. Mas a gente, ao se dar conta, olha a burrada, vamos usar esse termo, que eu fiz, né, na sessão passada, olha o que eu falei para a pessoa, né, ficou muito ruim. Manda mensagem, né, olha, queria conversar contigo, não fiquei bem, né, sessão seguinte, né, como é que tu te sentiu, aquilo que a Rafa tá falando, né, porque a gente tem direito, a gente é humano, né, óbvio que a gente vai atuar, que a gente vai se atrapalhar, que a gente, né, mas a intenção não é essa, por isso, essa humildade que a gente precisa ter, essa consciência de monitorar a gente mesmo e ver, tô me atrapalhando ali. Supervisiona, fala com um colega, pensa no caso, traz para a DR, para que a gente possa ver que essa é uma relação real e como todas as relações reais vão ter falhas, vão ter limitações, vão ter atuações. Rupturas. O que importa é que a gente tenha no norte que isso não é a nossa intenção, isso não é o nosso propósito. E uma vez que isso se tornou consciente por nós, é nosso compromisso, não só profissional, mas ético, de poder voltar e entender por que aquilo aconteceu, né? E aí, sempre que possível, fazer do limão uma limonada, né? Tentar encontrar um caminho terapêutico para aquela situação. Então, eu gosto muito da ideia de que o erro nos é constituinte,
não é uma falha de percurso, ele nos constitui, a gente está errando, acertando, e se atrapalhando e reacertando, e isso é a manutenção da relação terapêutica que a gente falou, né? Não é só a construção. A manutenção é tão mais difícil do que a construção. Por isso que relações longas são desafiadoras, tanto em RT quanto na vida. Uma relação nova, vassoura nova varre bem sempre, né? Uma relação nova é ótima, né? A gente está super encantados um pelo outro, aquela delícia, né? Na fase de descoberta mútua. Mas os conflitos vão aparecer logo à frente, né? E como que a gente lida com conflitos, nós terapeutas, o paciente, o quanto a gente usa a nossa relação também para dar conta desses fenômenos das relações humanas. Imperfeitas, falhas, defectivas, né? Às vezes bem intencionadas, às vezes mal intencionadas, estamos com raiva, atua de propósito, acho que tem que, né? O paciente tem que sentir, né? Então, que a gente possa estar olhando para isso com a humildade de quem está pessoa contra pessoa, se relacionando entre dois seres humanos, né? Humanos que têm boas intenções, mas que se atrapalham, que erram e que estão aqui para tentar viabilizar relações que funcionem e, se possível, que nos curem. Perfeito, perfeito. Gurias, a gente já está encerrando. Eu queria perguntar para vocês, a Rafa queria dar... vai lá. Bom, como eu falei no início, né, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de estudar e ler, e eu já estudava e lia timidamente sobre relação terapêutica, mas uma vez me perguntaram por que eu me apaixonei pela relação terapêutica. E aí, quando eu pensei nisso, me veio uma cena na minha cabeça, que foi quando dia do meu casamento, né, e eu tava super nervosa, né, então o carro já tinha estacionado, né, eu tava pronta para subir, para entrar, né, e eu tava nervosa, né, e o vestido, aquela coisa, aí nessa hora o vestido já tava apertado, já tava assim, né, parecia que não cabia, né, dentro ali. E meu pai tava comigo, e ele tava tão nervoso quanto eu, que ele não conseguia me acalmar. E eu ficava assim... E ele dizia, para com isso, tá me deixando nervoso. Eu disse, você vou casar, como é que tu tá nervoso, né? E eu tive que abrir a porta, porque eu tava assim, sufocando dentro do carro, né? E eu tentando me acalmar, né? E daqui um pouco aparece uma pessoa na porta, né? Porque o destino talvez conspirou. Ela acabou descendo num outro lugar que, né, não era para ter descido. E ela apareceu na porta e ela me deu oi, né? E ela disse, oi, amada, tu vai casar, tá pronto? Porque tu vai casar com o amor da tua vida. E aí, nessa hora, eu disse, eu posso casar. Eu estava pronta para casar. Então, eu sempre lembro, né, dessa situação, porque a relação terapêutica era isso, né? Naquele momento, uma pessoa muito importante para mim me autorizou, né? Claro, assim, de alguma forma, validou que eu estava ansiosa, nervosa, mas que eu estava pronta para casar com o amor da minha vida. E por isso que essa pessoa é tão importante para mim. E por isso que essa pessoa me inspira tanto, porque ela me ensinou algo que os livros nunca vão me ensinar. Ai, que mimosa que ela é, né? Querida, amada, acho que senão ficou óbvio, acho que todo mundo entendeu quem é essa pessoa maravilhosa na minha vida. Viu como é terapêutico? E a gente, assim, tem vários limites que a gente rompe, mas que sempre se propõe a terapêutico, mimosa. Exato. É uma fofa, né? Obrigada por compartilhar com a gente. Me emocionei. Terapêutico é aquilo que nos cura, aquilo que nos faz bem, né? É verdade. E é uma para outra. A gente vive isso. A gente vive. Minhas pupilas, e eu, né, confio muito na Rafa, no trabalho dela e nas escolhas dela. Então, queria aproveitar, né, nesse final de conversa, né, de poder incentivar mesmo com todo o coração de tudo que a gente estuda, mas não é puxar brasa para o nosso assado, é para o bem das próprias pessoas. As pessoas vão se tornar terapeutas melhores, com aquilo que é o que motiva cada um de nós quando a gente resolve ser terapeuta clínico, genuinamente poder exercer influência de forma positiva no outro, poder saber que fez a diferença para cada um de nós que quer. Escolha a sua abordagem teórica, mas aprenda RT. No livro, no curso, no artigo, aonde puder aprender. Se quiser aprender conosco, vai ser um prazer. Se quiser aprender com colegas também, né? Mas aprendam isso, porque é não só preditor de resultado, mas preditor de satisfação para o clínico, para a gente sentir que a gente está cumprindo o nosso propósito e para que o paciente sinta que ele foi ajudado por uma outra relação humana. Acho que isso é a beleza, né, da vida, de a gente poder saber que contam uns com os outros e que não bastam boas intenções, a gente precisa de atitudes adequadas, e essas atitudes, sendo vivenciadas no momento certo, são atitudes curativas e reparadoras.
Obrigada pela confiança. Ai, capaz. Gurias, e como vocês sabem, né, a relação terapêutica ainda é algo que a gente vê pouco no Brasil, mas eu sei que vocês são muito referência nessa área, então deixem também o Instagram de vocês ou um contato que a gente possa divulgar para as pessoas que têm interesse nessa área. Tu quer falar? Bom, meu é Relação Terapêutica Brasil, né? Não poderia ser um nome diferente, né? Eu faço contato por lá, sou eu mesma que administro, meu Instagram ninguém mexe senão eu. Então, por isso que ele cresce lentamente, porque eu não tenho muito tempo, mas né, genuíno e verdadeiro como eu sou, vai ser um prazer poder interagir com vocês por lá também. E aí, lançando né, o livro, oficialmente o lançamento agora em março, mas já começando a entrar em venda nessa semana, finalmente chegando da Gráfica, que é o primeiro livro, então, brasileiro, escrito sobre relação terapêutica, não só nas terapias cognitivas, mas sobre relação terapêutica, então ele tem todo um aspecto transteórico que vai ser muito rico para pessoas que não se identificam com as TCCs, né? Quase um terço do livro inteiro ele é transteórico, então ele funciona bem para qualquer pessoa que atue na prática clínica. E eu também tenho o meu curso pessoal que eu estou lançando, um pequenininho, e tem a formação da Weiner, que é belíssima, né? Que eu faço parte com muito orgulho do Corpo Docente, um curso organizado pela Rafa e que eu super recomendo, porque além né, de toda a questão teórica, tem né, todo um processo dos grupos, da supervisão, que é tão bom poder ter essa troca. Então, é super válido e recomendo a formação em relação terapêutica que a Rafa, com tanto carinho e competência, construiu. Bom, então meu contato é o Psi Rafaela Friso, também tenho né, cada vez mais falado sobre relação terapêutica também lá naquele espaço, mas eu acho que a melhor coisa é isso, é a formação, eu acho que os terapeutas estão né, mais conectados com essa temática, então eu vejo muita coisa boa por aí também, mas eu acho que talvez até isso, né, dá uma conferida lá também né, no material lá da Weiner, que também tem um pouquinho sobre o curso, os outros módulos, a Aline tem um módulo maravilhoso também, e é um curso que além de teórico é vivencial, pra gente viver a relação terapêutica. Né? Muito obrigada, Gabi, por esse convite, né? Adoramos. Eu que agradeço a participação de vocês e com certeza quem chegou até o final aqui da nossa conversa, do nosso encontro, não vai sair mais do mesmo jeito. Então, muito obrigada, meninas. Foi um prazer, foi uma aula, foi uma formação. Me sinto já com pós-doutorado aqui só em escutar vocês. Espero que a gente possa ter outros momentos como esse. Obrigada pelo convite. Um prazer ter uma fofa. Obrigada. Tchau, minha querida. Tchau, tchau, gente. Obrigada.